A todos, nessa aula nós iremos resolver exercícios sobre combinação simples. Nesse primeiro exemplo, nós temos uma combinação de 9 elementos para fazer um grupo de 5. Então, aqui no caso, para resolver isso, a gente monta uma fração. No numerador, eu vou colocar o total com o fatorial, então fica 9 fatorial. A quantidade de elementos no grupo eu coloco aqui embaixo, 5 fatorial. E tem um outro número aqui que eu coloco, é 9 menos 5, que é 4 fatorial. O que eu gosto de observar sempre é que a soma dos números que estão aqui no denominador, que é 5 e o 4, tem que dar o número de cima, ó, 5 mais 4, 9. Bom, agora é só resolver isso. Eu vou desenvolver o 9 até chegar no 5. Então, fica 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Sobre, repito 5 fatorial, porque eu vou cancelar. E esse 4 fatorial eu tenho que resolver. Se você já quiser colocar 24, pode, não tem problema. No caso, eu gosto de desenvolver esse número, esse 4 fatorial, para a gente poder efetuar alguns cancelamentos depois. O que eu sei? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu não vou colocar o 1 porque ele é o elemento neutro da multiplicação. Então, o que eu posso cancelar? O 5 fatorial com 5 fatorial. E agora eu vou procurar números que dá para dividir por esses números aqui embaixo. Primeiro, 4. Se a gente olha aqui lá em cima, 8 dividido por 4 são 2. Depois eu olho 3. Ó, 9 dividido por 3 são 3. E agora o 2. Posso cancelar, né? Aqui 2 com 2. Também poderia dividir o 6. O resultado é o mesmo. Agora é só multiplicar os números que sobraram. Sobrou o 3, o 7 e o 6. 3 vezes 7, 21, vezes 6, 126. Nesse próximo exemplo, nós temos uma combinação com um total de 6 elementos para fazer um grupo de 2. Isso vai dar 6 fatorial em cima, 2 fatorial embaixo, 6 menos 2 são 4. Aí eu desenvolvo o 6 até o mais próximo, no caso o que está mais próximo de 6 é 4. Então, fica 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 2 fatorial eu vou resolver, porque para eu poder cancelar com um de cima depois. 2 fatorial é 2. E 4 fatorial eu vou repetir, porque eu quero fazer o cancelamento. Então, eu vou cancelar 4 fatorial com 4 fatorial. Agora, eu procuro um desses números, ou 6 ou 5, que dá para dividir por 2. No caso, 6, né? 6 dividido por 2, 3. Sobrou o 3 e o 5 para a gente poder multiplicar. 3 vezes 5 são 15. No próximo exemplo, é para a gente calcular a combinação com um total de 7 elementos para escolher 3. Isso vai ser 7 fatorial sobre 3 fatorial e o outro número, 7 menos 3, 4 fatorial. Então, eu vou desenvolver o 7 até o que está mais próximo, no caso, o 4. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Sobre 3 fatorial é 3 vezes 2. E 4 fatorial eu vou repetir para poder cancelar. Então, cancelo 4 fatorial com 4 fatorial. E agora eu vou ver se tem algum número que dá para dividir por 3. No caso, temos o 6, né? 6 dividido por 3, 2. E dá para eu cancelar 2 com 2. Sobrou 7 vezes 5, que no total são 15. Último exemplo de combinação de cálculo puro, né? Uma combinação com 20 elementos para selecionar 18. Em cima vai ficar o 20 fatorial, embaixo 18 fatorial, e o outro número é 20 menos 18, que são 2. Bom, eu vou desenvolver o 20 até chegar no 18, porque ele está mais próximo. Então, fica 20 vezes 19 vezes 18.
sobre 18 fatorial, vou repetir, e 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então, eu vou cancelar 18 com 18, vou dividir 20 por 2, que dá 10, vou multiplicar o que sobrou. 10 vezes 19 são 190. O próximo exercício diz o seguinte: quantas equipes de 20 astronautas podem ser formadas? Quantas equipes de 3 astronautas podem ser formadas com 20 astronautas? Bom, então eu tenho um total de 20 pessoas e eu quero selecionar 3. O que a gente tem que decidir aqui é se a ordem entre essas 3 pessoas selecionadas importa ou não. Então, uma coisa bem comum que a gente vai ver em combinação é que nenhum desses astronautas selecionados, ele tem um cargo, né? Esses 3 astronautas. Não está querendo dizer que um é chefe, outro é diretor, um vai pilotar a nave, não diz nada sobre isso. Vai selecionar 3 astronautas, eles vão exercer a mesma função. Então, nesse caso, tem que calcular uma combinação. É uma combinação de 20 elementos no total para formar um grupo de 3. Então, em cima eu vou colocar 20 fatorial, embaixo 3 fatorial, e o outro número é 20 menos 3, que é 17. Agora, eu vou desenvolver o 20 até chegar no 17, porque ele está mais próximo. Então, fica 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial sobre. Agora, eu vou resolver o 3 fatorial, desenvolver ele para poder fazer cancelamentos depois. 3 fatorial é 3 vezes 2. 17 fatorial, eu vou só repetir. Então, cancelo 17 fatorial com 17 fatorial. Observando aqui, eu consigo dividir 18 por 2, que dá 6. E também vou dividir 120 por 2, que dá 10. Então, agora eu tenho que multiplicar 10 vezes 19 vezes 6. 10 vezes 19 dá 190, vezes 6, eu obtenho um total de 1.140. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa C. O próximo exemplo diz o seguinte: em um grupo existem 5 homens e 6 mulheres. De quantas maneiras podemos escolher uma comissão de 4 pessoas, com exatamente 3 homens? Então, eu vou montar uma comissão de 4 pessoas. E aqui, olha, essa palavra exatamente é muito importante. Eu tenho 3 homens no total. Então, tenho homem, homem, homem e mulher. Bom, esses 3 homens eu tenho que escolher no total de 5. Aqui fala que eu estou formando uma comissão de pessoas, não quer dizer que nenhum homem é mais importante que o outro, ou seja, a ordem não importa. Se a ordem não é importante, a gente vai calcular uma combinação. Então, eu tenho uma combinação de 5 homens para selecionar 3. Então, ó, aqui falou que é exatamente 3 homens no carro. Vezes, e aqui é só uma mulher. Quantas possibilidades de mulher a gente tem? Eu tenho 6 mulheres para poder escolher, então vezes 6. Nesse caso, se vocês quisessem calcular uma combinação de 6, assim, uma combinação de 6 para escolher um, vocês iam obter 6. Então, mas não é necessário, né? Se eu tenho uma vaga só e tenho 6 pessoas disponíveis, o total de pessoas que pode ocupar essa vaga são 6. Bom, primeiro então vamos calcular essa primeira combinação, né? Combinação de 5 para escolher 3. Isso vai dar 5 fatorial sobre 3 fatorial e 5 menos 3 são 2 fatorial. Vou repetir esse número aqui, então vezes 6. Bom, agora eu vou desenvolver o 5 até o 3 porque está mais próximo. Fica 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial e 2 fatorial é 2. Vou repetir esse 6 aqui, então, vezes 6.
Bom, posso cancelar 5 fatorial com 5 fatorial. Vou dividir 4 por 2, que dá 2. E agora eu vou multiplicar os números que restaram. 5 vezes 2, 10, vezes 6, 60. Então, o número de comissões que eu posso montar com exatamente 3 homens é 60. Essa é a alternativa B. O último exemplo diz o seguinte: em um grupo existem 5 homens e 6 mulheres. De quantas maneiras podemos escolher uma comissão de 4 pessoas com pelo menos 3 homens? Eu coloquei esse exemplo porque ele é muito parecido com o anterior, só que a gente vai ver que uma palavra, 2 palavras muda totalmente o exemplo. No exemplo anterior, eu tinha exatamente 3 homens, aqui é pelo menos 3. Então, a gente vai ter algumas opções para atender esses requisitos. Eu vou selecionar 4 pessoas. Da mesma forma que o anterior, se eu tiver 3 homens e uma mulher, eu tenho pelo menos 3 homens nesse grupo, né? Que é, no caso, está atendendo o mínimo. Mas eu também posso ter uma outra opção. São 4 pessoas, eu posso selecionar 4 homens. Porque dentro de um grupo de 4 homens, eu também tenho um mínimo de 3 homens. Então, também atende os requisitos do grupo. Bom, essa primeira combinação aqui, para escolher 3 homens e uma mulher, montar essa comissão, é exatamente o exercício anterior. A gente viu que deu 60. Agora, a gente tem que calcular isso daqui. Como é que eu vou selecionar 4 homens se eu tenho um total de 5 homens? No caso, as mulheres aqui, eu não vou nem utilizar essa informação para calcular um grupo de 4 homens, né? Porque as 6 mulheres não atendem o meu requisito do grupo. Então, isso é uma combinação de 5 para escolher 4. Bom, isso vai ser 5 fatorial sobre 4 fatorial e o outro número é 5 menos 4, que é 1 fatorial. Vou desenvolver o 5 até no 4. Então, 5, 4, 3, 2... Opa, desculpa. Desenvolveu 5 até no 4. Eu empolguei aqui e estou resolvendo tudo. Então, 5 vezes 4 só, né? Aqui embaixo, 4 fatorial. E 1 fatorial é 1. Eu vou só já cancelar ele aqui. Posso cancelar 4 fatorial com 4 fatorial. E o resultado meu é 5. Então, num grupo de 5 homens, eu tenho 5 maneiras de montar uma comissão com 4 homens, né? Escolhendo 4 deles. Então, eu tenho essa forma ou essa forma. Lembrando que quando eu estou utilizando a conjunção ou, é uma ideia de soma. Então, o meu total vai ser 60 mais 5. 60 mais 5, eu tenho no total 65 formas de montar comissões com pelo menos 3 homens. Então, o meu total aqui no caso é 65, opção A. Bom, essa é a última questão. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Agradeço a participação de vocês e por hoje é só.